programa Mercado e Ação recebe hoje essa bela figura, Dulce Helfer. Pronunciei correto? Correto. Obrigado pela bela figura, né? Seja bem-vindo. Para quem não conhece, aliás, eu vou antes falar alguns dos teus trabalhos, do qual eu tenho certeza que as pessoas irão te reconhecer. Uma das maiores amigas do Mário Quintana, fotografou ele por um longo período, inclusive sabe qual é o doce que ele gostava. Que não era o quindim. Não era o quindim? Que todo mundo mas acha. Todo mundo fala que era o quindim? É, porque na época eu acho que ele trabalhava no Correio do Povo, ele ia tomar um cafezinho lá e tinha quindim, então ele comia quindim. Mas nos últimos 10 anos de vida dele, que foi quando eu convivi, né, com ele, até porque eu morava na Lima e Silva, para quem não conhece, né, pertinho da André da Rocha, onde ele morava, o hotel tinha mousse e era o xodó dele. O xodó dele. Então ele mandava ligar, porque ele tinha problema, né, no ouvido, ele mandava sempre as meninas que cuidavam dele ligar, e daí vinha assim, ó, o Mário quer falar contigo, daí ele gritava assim, quer vir aqui comer um mousse, tomar um café? Então ele tomava café preto sem açúcar sempre, foi o único vício que ele teve até o final da vida, porque o Mário Quintana era um outsider, assim, que teve 500 vícios, né? Ele largou todos, menos o café. E ele dizia que o que diferencia o homem do animal é o vício. Sem dúvida. Então, o meu é vinho tinto, né? Então... A Dulce trabalhou na Zero Hora, sempre principalmente focada na fotografia, né? Só na fotografia, fiz textos também, sim, em troca de viagens, né? De 85 a 2011, trabalhou na Zero Hora, trabalhou na Secretaria da Cultura e agora foi recentemente agraciada com o prêmio de melhor livro da Associação Gaúcha de Escritores, né? Isso, da GES, esse livro aqui, que inclusive eu trouxe para te dar, né? Então, eu ia dar igual. Esse livro Obrigado. Que é junto com o Tabajara Ruas dispensa, né? Apresentações, porque além de um grande escritor, ele é um grande cineasta, também tem filmes Armindo premiados. Trevisan, Dulce Helfer e Tabajara Ruas. O Armindo Trevisan também é um melhor de Mário Quintana. Parceiro meu, querido. Esse livro a gente lançou ano passado na Feira do Livro e esse ano ganhou o prêmio especial da GES, dos escritores gaúchos, e entre outros prêmios, né? Eu ganhei 28 prêmios até hoje, de fotografia. Já ganhei um Açorianos, também de literatura, há uns anos atrás, porque eu também fiz vários livros, não só... Todo mundo me liga muito ao Mário Quintana, mas Sim. Eu fiz também o livro sobre o Rubem Braga, que era um outro escritor, muito amigo meu, ficava hospedado... Fala um pouco desse livro. De qual deles? Do Rubem Braga. Do Rubem. Do Rubem. O Rubem e eu viajamos por todo o Brasil num projeto que na verdade, eu viajei com vários escritores, com a Adélia Prado, Paulo Mendes Campos, todos esses escritores meio da antiga, assim, que quem me indicou para entrar nesse projeto foi o Mário Quintana. Ele que, quando perguntaram um fotógrafo, ele me indicou e eu viajei para as universidades brasileiras e inclusive eu trocava com a Zero Hora por textos, porque a gente ficava um fim de semana, digamos que a gente, quando foi para Salvador, por que eu ia fazer um texto sobre Salvador se eu estou viajando com o Jorge Amado, né, o Jorge Amado estava lá, né, e o Paulo Mendes Campos. Então o Jorge Amado, por exemplo, me cedeu um texto dele para acompanhar a minha matéria, que foi capa do Caderno de Turismo da Zero. Depois, quando eu fui para Belo Horizonte, o Rubem e a Adélia Prado disseram, não, nós temos que levar a Dulce para Ouro Preto, que eu não conhecia Ouro Preto. Aí trocamos a passagem aérea, eles alugaram um carro só para eu conhecer Ouro Preto. A gente ficou 2 dias em Ouro Preto. O Paulo Mendes Campos me cedeu um texto dele, Arenga e Reza, sobre Ouro Preto, que eu tenho lá em casa, dizendo autorizo a Dulce a usar meus textos, não sei o quê.
E eu fiz até, eu vou dizer umas bobagens que eu fiz, né? Vamos que a nossa entrevista é bem... Não, porque senão eu vou contar só as coisas boas, né? Mas eu já fiz cada bobagem na minha vida aqui, né? Vai, conta uma para nós então. Uma dessas foi que o Paulo me cedeu esse texto e que terminava assim, no bico de pena dessas gravuras, eu traço meus caminhos por Ouro Preto. Aí as minhas fotos eram preta e branca, de Ouro Preto, e o texto do Paulo Mendes Campos ia no meio. Aí eu fiquei lendo no bico de pena dessas gravuras, pensei, não, eu vou trocar isso. E coloquei no preto e branco dessas fotografias, eu traço meus caminhos por Ouro Preto. Aí depois que saiu publicado na Zero, eu pensei, meu Deus do céu, o cara vai me processar, porque como é que eu fui trocar um texto do Paulo? Aí eu liguei para o Rubem Braga, que era muito amigo meu, assim, a gente era muito chegado, muito íntimo, assim, muito amigo. Liguei para o Rubem e falei, Rubem, eu fiz uma grande bobagem, eu acho que o Paulo Mendes Campos vai me processar. Eu troquei um verso da poesia do Paulo Mendes Campos. O Rubem não conseguia parar de rir. Ele disse, não, eu vou ligar para ele, a gente vai dar grandes risadas juntos. Ficou por isso. Tu participaste com fotos e textos de 48 livros. Está correto esse número? Não, com textos, 48 livros que eu tenho fotos publicadas de alguma maneira. Tipo assim, ano passado, o livro da Fundação Iberê Camargo tem 3 páginas com fotos minhas, porque eu me dava muito com o Iberê. E eu tenho um acervo, o maior acervo fotográfico do Iberê Camargo está comigo. Nunca foi usado para publicação. A Fundação, ano passado, quando lançou o catálogo dos 100 anos do Iberê Camargo, usou somente em 3 páginas do livro, eu acho que umas 8 fotos. Infelizmente, porque eu tenho mais de 100 fotos do Iberê, né? Então, assim, que nem ano passado, foi o livro do Zafari sobre o Luiz Fernando Veríssimo, as fotos do livro são minhas, o dicionário que é feito, né, foi patrocinado pelo Zafari, o dicionário sobre o Luiz Fernando Veríssimo. Foi o livro do Mário, ano passado foram 3 livros, né, e o da Fundação Iberê. Então, assim, eu tenho outras participando do livro do Iberê, eu tenho participação nesse livro. Agora, só com fotos minhas, eu tenho, acho que uns 14, assim, com livros de escritores, né? Que aí as fotos são somente suas? Só minhas, mas no total, com participação, livros que a Zero Hora fez, com fotografias, também tem. Tu cobriu muito show. Trabalhei para os maiores artistas. Vamos fazer um momento de nostalgia aqui, porque a tua carreira é longa. Tu estás desde 1985 em Porto Alegre. Nesse mercado em Porto Alegre. Mas eu já antes... Quais foram assim, os shows, os principais que tu te recordas desse período? Todos. Pode dar o nome de todos. Nossa, meu Deus do céu. Por exemplo, o Julio Iglesias, só eu entro no camarim dele. Eu tenho tudo que é foto do Julio Iglesias, desde aquela que todo mundo conhece, que ele amarrando o sapato do Paulo Santana, aquela foto do beijo que ele está dando na orelha do Paulo, que o Paulo usou no livro dele também, os Ramones, que é banda punk, eu tenho fotos deles assim dentro do ônibus, né, dentro da van, quer dizer, e no hotel. O The Cure, que é uma banda super importante, né, banda pop, assim. Eu trabalhei com exclusividade para eles. O aniversário do Roberto Carlos, eu fui contratada para trabalhar para ele. Depois você acabou viajando, viagem, né? Viagem com ele. E trabalhei para Avril Lavigne, que é uma cantora americana muito chata, né? Faz parte. Queria só coisas boas também, tem que... E faço capa de DVD, aqui eu já fiz o do Burguetti, o DVD dos Fagundes, a família Fagundes. Agora eu fiz do Macalé, fiz da Ana Lunardi, que é uma cantora ótima aqui, gaúcha. Ai, meu Deus, é muita coisa. Se eu for pensar em tudo, nem eu consigo lembrar. É muita coisa. Você foi curadora agora de um trabalho bastante forte, bastante importante, que foi a Semana
Brasil-França. Não, é o primeiro encontro França-Brasil em Porto Alegre. Foi na casa como é que foi isso? Como é que surgiu? Conta um pouquinho como é que surgiu esse movimento. E como é que você estava envolvida nele, antes de dizer o que foi ele? É que assim, eu estava envolvida porque eu expus 2 anos, nos últimos 2 anos em Paris, e aí como uma associação Sol do Sul, que é em Paris, fez um encontro aqui, vendo as fotos da exposição, me convidaram para ser a curadora da exposição França-Brasil, porque eu expus há 3 anos atrás no Teatro São Pedro, eu fiz uma exposição sobre Paris, chamada Paris, Paris, no Teatro São Pedro. E então, com tudo isso, né, com a minha exposição em Paris e com a exposição aqui em Porto Alegre, a exposição em Paris era sobre o Rio Grande do Sul. Então, fotos de paisagem. Bem a nossa terra. Então na Casa de Cultura eu fui a curadora, eu convidei 20 grandes artistas, só nomes assim importantes do Rio Grande do Sul, Heloísa Croco, Besbate, Caê Braga, Bina Monteiro, ai meu Deus, são 20, né? E o tempo não dá para falar os 20. Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa na entrevista contigo. Nós vamos ao nosso quadro, no qual nós divulgamos crianças desaparecidas numa intenção de buscar, importante. É um convênio que nós temos com a Secretaria de Segurança Pública. Que bom, parabéns. Então, vocês estão vendo aí na tela, Lucas Nunes Teixeira de Almeida. Esse garoto tem 16 anos, desapareceu no início do mês de julho, mora no bairro Morro Santana, aqui em Porto Alegre. Desapareceu da casa da irmã e não foi mais visto. Então, qualquer informação que você tenha visto esse rapaz, por favor, entre em contato com 0800 64 26400 ou 5121315731 ou 5184646960. Esses telefones são do DECA, que é a Delegacia Especializada da Criança e Adolescente, onde você vai tornar uma família mais feliz, se você conseguir trouxer qualquer dado que possa ilustrar. Voltamos num instante, continuando a nossa conversa, a nossa boa conversa com a Dulce Helfer. O programa Mercado e Ação retoma agora Dulce Helfer, que nós estávamos, antes do intervalo, falando sobre a Semana Brasil-França, que foi aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Tu estava contando como é que tu entrou nisso. No Brasil-França? No Brasil-França. Bom, eu falei que eu expus os últimos 2 anos em Paris com fotos de paisagens gaúchas, porque eu tenho uma imensidão de fotos de paisagens gaúchas, da onde pensar. Porque eu viajei muito pelo interior, né, fazendo campo e lavoura, já ganhei prêmio de foto de agricultura, e ganhei, inclusive, o prêmio do Banco Itaú com uma plantação de nabo forrageiro, que foi o cartão do Banco Itaú, cartão de Natal no mundo todo. Com uma foto linda, assim, que é o nabo forrageiro branquinho e o céu azul atrás. E, então, eu expus em Paris os últimos 2 anos, com fotos do Rio Grande do Sul, e no Teatro São Pedro, há 2, 3 anos atrás, eu expus sobre a França, uma exposição chamada Paris, Paris. Então, eu fui convidada para ser a curadora do primeiro encontro França-Brasil em Porto Alegre e convidei 20 grandes artistas, né, gaúchos, artistas plásticos, também cartunistas, até porque veio o Planty, que é um grande cartunista do jornal Le Monde de Paris, veio como convidado, né, desse encontro, além de outros grandes palestrantes, tanto daqui quanto de Paris. Né? Alguma parte desse trabalho eu estive lá presente, eu assisti. Aliás, na abertura, Luana Pacheco. Luana Pacheco. Ela cantou Piaf. Cantou Piaf. Ela é muito eu boa. acho lindo, e eu não conhecia a cantora, mas recomendo a todo mundo que a assista. É fantástica, é uma voz maravilhosa. E a Ana Lonardi também. Essa eu perdi. Assim, que pena. Mas vai ter oportunidade, porque a Ana agora fez show no Solar dos Câmara, né? Que agora é essa semana. Né? Falando no Solar dos Câmara, a tua história
associei ao Teatro São Pedro. A tua história com o Teatro São Pedro tem 30 anos. Tem... É um tempo. Está fazendo agora uma vida, 30 né? anos, eu e a dona Eva, assim, né, minha querida amiga, que é uma lutadora, né? Vamos trazer a dona Eva aqui um dia? Mas tenho certeza que ela vem. Então tá. Tu fica encarregada de convidá-la. Tá bom, falo para ela, assim. E aí a dona Eva, além de eu trabalhar com o Teatro São Pedro há anos, né, eu fiz várias exposições lá. Minha primeira exposição com 10 anos de 0 hora foi com fotojornalismo, foi a convite do Teatro São Pedro. E depois eu fiz também... 80 artistas nacionais posaram para mim com as mãos abertas, de todas as formas. E assim, só para ter uma ideia, né, dos que posaram para Abra Sua Mão, para o Multipalco, que é uma campanha que eu fui como colaboradora, então todos posaram para mim, que nem o Chico Buarque, o Caetano, o Gil, Ney Matogrosso, Ney Latorraca, José Wilker, Beatriz Segal, Ana Carolina. Todos estavam nesse Dia das Mãos Abertas? Não, eles não todos estavam. Posaram para mim em datas diferentes, ocasiões diferentes, quando eu estava cobrindo o show. Certo. E pedi depois, ou encontrei no hotel, ou então a gente marcou. Sim, mas todos eles... Com as mãos, cada um podia colocar... Eu só dizia assim, tem liberdade para colocar as mãos abertas onde quiser. Então tem uns fazendo assim, tem outros assim, cada um fez outros assim. Essa exposição também ficou no foyer do Teatro São Pedro, acho que uns 3 meses. Né? Há pouco tempo atrás, data recente, teve uma menina que fotografou o Caetano Veloso só de cuecas, né? Teve uma cantora que fez uma selfie com o Caetano, aquelas coisas, né? E ele estava de cueca. Você tem uma foto com menos roupa que uma cueca. Tenho. Não, é cueca, mas é uma mini sunguinha. Depois de um show, até está nesse livro, vou aproveitar aqui. Depois de um show do Caetano no Gigantinho, eu fui no camarim e ele estava só com uma mini sunguinha suada, sentado assim, e daí eu perguntei, posso fazer uma foto assim, de cuequinha? Ele falou, pode. Daí eu tirei a foto e é muito legal essa foto, assim, uma foto vertical, com ele sentado. Eu acho que ele estava fumando, agora ele não fuma mais, né? Mas eu acho que ele estava fumando e essa foto estava na exposição do Teatro São Pedro. E depois ele foi para o hotel, ele estava hospedado no Plaza, tomou banho e eu busquei ele com o meu carro. Levei ele para o Mário Quintana, porque o Mário queria que ele fizesse música em cima de uma letra dele. Está aqui, ó. Esse é o encontro do Caetano com o Mário. Eu coloquei no livro, nem pedi permissão para o Caetano, aqui tem 4 fotos, nem pedi permissão para usar. Depois eu fui levar o livro para o Caetano, ele adorou, né? Eu disse, Caetano, nem te pedi permissão, né? Caetano. Tem coisas históricas aqui, né? Tem muita Falar em coisa. História, aproveitando, são momentos raros que tu tivesse a oportunidade de transformar em eternos, né? Aquela revolta no presídio deve ter talvez uns 20 e poucos anos. O motim do Presídio Central. O motim do Presídio Central, no qual vários bandidos, Melara era um dos líderes, né? Melara foi o líder, né? Ele e o Fernandinho, que eu acho que está vivo até hoje. Você teve no meio fazendo a cobertura daquilo, você teve exclusividade numa série de fotos, de movimentos. Eles me chamaram um dia antes, eu entrei no presídio. Uma viatura da polícia te achou escondida no meio da Redenção? Não, eu não estava escondida, eu estava correndo no meio da Redenção. Vamos um pouco dessa história. É quase Bom, dá para fazer vários. Vamos um pouquinho dessa história aí, porque ela é bonita. É que assim, eu fazia também, além de shows, né, toda essa parte de espetáculos, eu também fazia polícia, né? Na 0 hora. Na 0. Fazia plantão na noite, então o que rolava de polícia e shows, espetáculos, podia ser o balé. Eu, inclusive, fiz exposição dos maiores balés do mundo no Marx, porque eu tenho todos os grandes balés, né? Então fazia tudo que rolava de espetáculos e também de polícia. E eu gostava
de estar nesses dois lados. Esse contraste? Porque senão tu fica só naquele mundinho, sabe? Mas a vida, a realidade é outra, né? Eu entrei dentro do presídio um dia antes de eles saírem. E eu fiz essa foto que ficou bem conhecida, está no meu Facebook, quem quiser olhar, é Dulce Helfer, fotógrafa, página oficial, né? É o diretor do presídio que faleceu ano passado. Ele, inclusive, no dia seguinte eu fotografei ele paraplégico, porque ele levou um tiro na coluna, ali perto da Plínio Brasil Milano. Sim. Um dia antes, quando eu entrei, ele estava na janela e o Fernandinho, que está preso até hoje, estava com a arma enfiada no rosto dele. E ele, eu não sei como, né, que as pessoas parecem que não veem a enorme máquina. Porque eu falava e eles gritavam comigo, ele apontava a arma para mim, apontava para o rosto do cara, dizendo o que ele queria. Eu disse, não, cara, fala o que vocês querem, eu vou lá fora e digo. E quando ele falava, né, eu pegava a máquina e tirava as fotos, com uma tele desse tamanho. Tanto assim que eu fechei, né, a foto é bem o rosto deles. E essa foto que ganhou os prêmios, vários prêmios, né, tá o Fernandinho com a arma assim, com a boca aberta, e o diretor do hospital, do presídio central, tá com o dedo apontado para a máquina, me dizendo assim, qualquer coisa que acontecer comigo, a culpa é da polícia. Isso ele disse. No dia seguinte eu fotografei ele com um tiro na coluna, deitado no chão. Foi ferido pela polícia, né? Tá, conta ao nosso telespectador um pouco de que você estava correndo no meio da Redenção, aí você pegou carona com uma viatura te localizou? Não, é que assim, como no dia seguinte nós cercamos os carros, que foi um erro do governo Colares, me dou muito bem com ele, coisa e tal, mas foi uma grande mancada naquela época. Deixaram, porque o que é uma negociação? Tu vai tirando a luz, a água do cara, a comida, tu vai negociando. É uma técnica. Vai soltando os reféns. Não, eles deram os carros, deixaram toda aquela galera da pesada sair de dentro do presídio e se espalharam pela cidade. Um carro foi para o Country Club, outro entrou, que eu estava junto, no Plaza São Rafael, entrou porta dentro. E claro, eu tinha que optar atrás de quem eu ia, com o carro do jornal. Acontece que eu fui atrás justamente do Fernandinho, que é o que estava na foto no dia anterior, e fomos... O Fernandinho foi o que entrou no Plaza? No Plaza, isso, que subiu com a refém. Certo. E que estava também no carro quando o diretor do presídio foi baleado, o Claudionor, né, o Claudenir, Claudionor. E aí, quando a gente chegou na João Pessoa, tinha tanto carro da polícia, da brigada, de imprensa, de curiosos, que a gente não andava. Aí eu vi que o carro tinha estragado na frente da URGS, da reitoria, e por isso que estavam parados, porque eles pegaram um taxista, sequestraram um táxi. Quando eu vi que estava acontecendo alguma coisa, estava parado, eu saí do carro, nem falei com o repórter, nem com o motorista, e fui por dentro da Redenção para chegar na reitoria, cortando. Sim. Daí eu tô correndo para chegar lá e fazer a foto. E vi um opalão, daquela época do opalão, assim, né? Viatura discreta, né? Que os caras usavam, com 3 ou 4 caras, nem me lembro, porque era todo mundo naquele sufoco, né? Aquela adrenalina. Um opalão dizia, quem tá aí? Quem tá aí? Né? Os caras com arma. Eu disse, é a Dulce da Zero Hora, levantei. Aí o cara falou assim, ô Dulce, é tu? Entra aqui nesse carro, tá louca andar nessa escuridão? Tá querendo levar um tiro? Aí eu entrei no opalão com eles e nós saímos junto, atrás do táxi, que estava com o Fernandinho a refém. Eles entraram dentro do Plaza e eu já entrei junto. Então eu já consegui fazer aquelas fotos ali, inclusive ele atirou em mim por causa do câmera da RBS, que usava a roupa igual ao do Gatti, o Ricardo. Então, a gente, quando estava subindo a escada atrás do Fernandinho com a refém, o Fernandinho olhou para baixo e viu o câmera da RBS, que era altão, de boné preto, sim, colete confundiu, preto, manda chumbo, com quase o uniforme do Gatti. Dulce, né? Nós estamos encaminhando para o final do programa.
Tem tanta gente entrando ou querendo entrar nesse mercado de fotografia, nessa arte que é a fotografia. Que conselho tu dá para essas pessoas que querem entrar? Que percepção elas têm que ter? Faz um pequeno resumo, 30 segundos, e dá um caminho para esse nosso ouvinte que tem interesse nessa área, que é uma coisa muito linda. É um registro, é uma eternização de momentos. É que assim, conselho, em primeiro lugar, tem que ser íntimo do equipamento, porque dependendo do momento, não pode pensar muito, né? Tem que ser rápido, então já é uma extensão do meu corpo, eu acho, a máquina, porque eu não penso, eu já vou abrindo, fechando, a velocidade, a abertura, então tem que, em primeiro lugar, ter um pouco, o mínimo de técnica, né? Mas tem que também ter muita sensibilidade para saber o que tu quer fotografar. Se duas pessoas não fazem a mesma foto, né? Cada um vê uma coisa. Então tem que gostar de fotografia, tem que, claro, ter uma certa sensibilidade, ter técnica e suar a camiseta, porque nada caiu do céu. Não, eu trabalhei muito, sabe? Olha, anos e anos de Mas falasse uma coisa que é bem importante. Tu tens que saber o que tu queres. Objetividade. Objetividade. Eu sou bem objetiva. Dulce, foi um enorme prazer te receber. Igualmente. Mais uma vez, obrigado pelo livro. Vou mostrar aqui mais uma vez. Onde está disponível esse livro? Está nas melhores livrarias e a gente conseguiu fazer. Uma das coisas que eu queria fazer não é aqueles livros carésimos que ninguém pode comprar, que é lindo, aqueles troços que ninguém carrega, sabe? Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer o melhor do Mário Quintana, porque eu tenho certeza que ninguém conhece tudo, grande parte, né, da obra do Mário. Então, todo mundo conhece 2, 3 poesias e ele merece realmente ser lido. Então, legal. Tá aí. Dulce, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. O programa Mercado e Ação fica por aqui, agradecendo a sua audiência.